Fala galera do canal Brains and Games, eu sou o Léo Grancou, treinador de atletas profissionais e hoje nós vamos reagir ao treino desse monstro, o Criso, tá? Simplesmente o atual campeão do Pittsburgh. Para quem não sabe, o nome do Criso é Mika Krizanek. Ele é uma massa uniforme ou disforme de músculo, entenda como você entender, goste de você ou não de algum padrão estético de fisiculturismo, é inegável que esse cara é uma massa de músculo e ele não chegou aqui à toa. Provavelmente ele sabe mexer um pouco dos pesos na academia e sabe direcionar para os músculos que ele pretende trabalhar, principalmente o peitoral, que nunca foi considerado um ponto fraco aqui do Criso, e é por isso que a gente vai reagir a esse último treino de peitoral dele, que antecedeu o top 2 do New York Pro, né? Campeonato aí em que eu estive à frente do treino do Rafa Brandão, que figurou em terceiro lugar. Então a gente acompanhou bastante aqui a trajetória do Criso, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no treino do Criso e vamos conversar um pouquinho sobre essa estrutura de treino, que é uma estrutura muito semelhante a todas as estruturas que eu monto dos atletas do meu time, a depender, óbvio, de cada individualidade, mas é uma estrutura muito clássica do sistema de push-pull legs, tá? Então vamos dar uma olhadinha, vamos construir isso aqui comigo, vamos reagir a esse treino. Então aqui o Criso está indo lá na academia do Steve, né? Que não foi o árbitro central do New York, mas ele é organizador do New York, né? Então ele está buscando aí a avaliação do Steve, né? E ele vai começar aqui, galera, com um clássico voador. Por que a gente sempre começa com o voador, ou deveria começar com o voador, né? Nós temos aqui um trabalho basicamente de adução no plano transverso, né? E aqui então nós temos um trabalho bem isolado do peitoral com um pouco do bíceps, né? Aqui o bíceps entra como um estabilizador da articulação, tá? E também faz um pouco de movimento ali na glenoide por conta ali da sua posição anatômica. Porém, é um trabalho quase que isolado de peitoral, muito utilizado nos meus treinos para a gente trazer literalmente muscle mind connection, né? Essa conexão aí que muita gente acha inútil, mas que para atletas avançados, para o meu nível de treinados, né, é o que muda o jogo, porque os caras já são muito grandes, eles já sabem mover carga, a gente precisa melhorar a contração, a qualidade da execução, porque só continuar progredindo carga com um macaco desse aqui, galera, não vai ser o game changer, o pulo do gato, tá? Então a gente tenta trazer muito sangue, né? Aumentar a temperatura local, aumentar essa conexão e não cansar os sinergistas ali, que seriam deltoide anterior e tríceps braquial, que eles podem vir eventualmente a dominar esse movimento, por exemplo, se a gente começar no supino, e acabar deixando o peitoral um pouco de lado, sendo que o foco é peitoral. Vamos começar com esse estímulo muito bem focado, um estímulo focal, tá? Então a gente vai ter aqui 3 ou 4 séries. E aí, galera, nós vamos cair aqui, ó, num supino inclinado. Esse perfil aqui, essa é uma máquina da Newtek, da linha M-Turtle, tá? E eu tenho uma coisa bem legal para contar para vocês em relação a essas máquinas que estão dominando o mundo. Eu acabei de voltar, nessas últimas 2 horas, eu estava na Overall Gym, nova sede do Batel, em Curitiba, uma academia 100% Newtek, então eu posso falar com bastante propriedade acerca desse maquinário, que é um maquinário incrível. E ele tem uma particularidade que eu vi pouca gente comentar, que ele é a articulação à frente e não a articulação por trás, tá? Léo, como assim? É isso aí, galera. Vocês já vão ver aqui o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui o Criso saiu do voador, começou a fazer um supino inclinado, um perfil ascendente, tá? Do jeito que ele colocou aqui, ó, essa pecinha aqui, ó, é um extensor de amplitude. Do jeito que ele manipulou, vai ficar mais pesado quando ele estiver lá no pico de contração. Então, um perfil ascendente, ou seja, mais pesado ao final da concêntrica, tá? Então, peitoral alongado tá mais leve, subiu, tá mais pesado, e perceba que ele usa um dead stop, tá?
A maioria dos exercícios que eu vi, ele tá usando alguns dead stop ali, tá? A maioria não, alguns exercícios, perdão, que eu acompanho o Cris. Ele gosta de usar um dead stop. Isso é excelente para evitar lesão e ter o melhor controle sobre a carga, sem usar potencial elástico, sem usar essa transição excêntrica concêntrica que dá o chicote, onde a gente tem eventualmente ali lesões, já que é um cara que tem um bíceps operado, já sofreu muito com chicote, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa máquina Newtek. Depois que ele fizer aqui nas minhas repetições, eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês nesse vídeo a diferença. Ele vai fazer aqui, galera, mais 3 séries, tá? Vamos ver se ele vai na falha. Como que eu fiz o treino? É engraçado que ele tá fazendo a execução completa, tá, galera? Já vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui ele já mudou de exercício. É bem legal ao decorrer dos vídeos. Então vamos lá. Essa aqui é a máquina da Newtek, o supino inclinado, né? Incline chest. M-Torture, né? Que é essa linha premium. Aqui é aquela pecinha que eu falei para vocês. E vamos ver o vídeo que eu falo aqui, porque eu não lembro. Fala galera, faremos aqui um Incline Chest Press, tá? Uma máquina de supino inclinado anilhada, né? Articulada. E eu vou mostrar para vocês os ajustes que eu achei que ficam ideais para ativação, né, para o trabalho do peitoral clavicular, da parte alta do peitoral. Então aqui nós temos o primeiro ajuste, essa altura desse banco, tá? Então nós temos aqui um grande ajuste que você pode deixar ele no 3, no 2 ou no 1 lá embaixo, tá? Eu gostei, galera, de deixar no 2. Eu gostei de deixar esse banco no 2, inclinação do banco. Outro ajuste que nós temos é esse aqui, ó, que é em relação à amplitude aqui, ó. E além disso, nós podemos manipular o perfil de resistência. Porém, se você não tem muita mobilidade na articulação do ombro, acaba que esse ajuste pode ficar um pouco lesivo. Então, eu, que não tenho uma grande mobilidade, tenho lesão no peitoral, eu gostei de deixar aqui, galera, no 7. Eu gostei de deixar no 7. Altura do banco, eu subi todo. Por que eu sou tão minucioso nessa explicação? Esses vídeos aqui são da minha assessoria individual, tá? Todos os meus treinos vão com vídeos exercício a exercício, a depender da sua academia, tá? Então, como eu tenho muitos atletas nas estruturas da Overall, e hoje em dia a Newtek ela está em Ironberg e outras academias do Brasil e do mundo onde eu tenho atletas, eu preciso ter todos os vídeos. Então, eu tenho mais de talvez 800, 850 vídeos na minha biblioteca, explicando máquina por máquina como que eu faço setup. Se você tiver interesse em entrar na minha assessoria, eu vou mostrar depois para você. Mas também tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? E aí você vai ter esse tipo de minúcia na montagem do teu treino. Eu vou analisar a tua academia e eu vou escolher aqui o maquinário que você vai utilizar. O banco de Chile lá em cima, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês. Sentei, ó, eu vou pegar na manopla de baixo. Nós temos duas manoplas, a manopla de cima e de baixo. Eu vou pegar de baixo. Perceba que mesmo no 7, eu tenho uma certa dificuldade de entrar aqui na máquina, mas ela tá super legal. Se eu colocar no 8, o arranque fica muito curto. Então, ó, entrei, ó, olha meu cotovelo, galera. Eu vou jogar ele pra baixo. Filma aqui de lado, ó. Eu não vou empurrar assim nem a pau. Eu vou jogar meu cotovelo pra baixo. Então, ó lá, entrei, joguei o cotovelo pra baixo, arranquei. De novo, ó. Entrei, arranquei. E agora? Supino, retorno com o cotovelo, galera, apontando sempre pro chão. Supino, galera, não inclina aqui, ó, não sobe a bunda do banco, porque vocês vão transformar esse supino inclinado num supino reto, tá? Deixa a bunda colada no banco, enche o peito de ar, esvazia em cima. Enche o peito de ar, esvazia em cima, tá? Sempre tentando aproximar aqui, ó, o bíceps do peito. Retorna com calma, soltou, tá em segurança, tá? Então essa é uma máquina muito legal e você pode usar vários setups, tá? Pode deixar o banco, esse aqui no encosto no 1, ele vai ficar um pouquinho mais supino reto, caso você tenha mais incômodo no ombro. Se você sentir dor nessa parte anterior do ombro, galera, vamos deixar isso aqui mais alto. Deixa no 8, deixa no 9 no começo, tá? Pra você entrar aqui mais fácil. No começo, vai fazendo assim, quando a dor passar, você volta a tentar ganhar mais amplitude, tá bom? Vamos ser inteligente, valeu? Então, galera, o que é legal dessa máquina, como eu falei, deixa eu ver se eu tenho um ângulo bom para mostrar aqui para vocês. Cara, eu não vou ter um ângulo aqui. Daqui vai ter que... Vamos ver no próprio vídeo do Cris, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar. Porque essa máquina, galera, ela é diferente. O que a Newtek tem de diferente do modelo, tá? As articulações são à frente do corpo, tá? Então, o arco que nós temos aqui, ele é um arco... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês, tá? Isso aqui é bem importante. Que é um diferencial que muita gente não entende. Por que essas máquinas são tão diferentes, tá? Do clássico. Aqui vai dar para ver. Tá ótimo. Vou bater um print aqui pra gente. Vou desenhar aqui. Tá? E a gente vai trabalhar aqui nesse perfil de resistência dessa máquina. Na verdade, no arco, tá? Demorei muito para entender. Quando eu comecei a trabalhar nas Newtek, né? Foi algum tempo atrás. Eu não entendia qual era a diferença. Porque eu sentia que o movimento era diferente. Até que eu entendi que o eixo, galera, da articulação, ela tá na minha frente. Pensa numa Hammer. Numa Hammer, o eixo é atrás. O eixo é atrás. Aqui nós temos o pegador e você faz um arco assim, correto? Aqui, ó, uma Hammer seria assim. Lembra? A Hammer, os pesos ficam todos nas suas costas, tá?
Porém, na Newtek, os pesos ficam abaixo de você e a alavanca vai pela sua frente, não vem pelas suas costas. O que que acontece? Qual que é a diferença? Esse movimento na Hammer é um arco assim, tá? E na Newtek é um arco assim, galera. É um arco muito diferente. Como esse raio ele vai dar aqui paralelo ao solo em relação a essa alavanca, nós temos que o movimento ele se afasta de você. Ele aproxima um pouco, aproxima e aí ele afasta, tá? Ele faz esse movimento aqui. Então, galera, isso faz uma percepção de movimento um pouco diferente. Então, nós terminamos afastando a mão e voltamos aproximando da parte clavicular, tá? Isso, em outras máquinas M-Turtle, transforma ela numa máquina quase que única em comparação com as articuladas da Hammer Strength e também das Technogins, tá? E outras que copiaram esse modelo. Hoje esse é um modelo que já está bem copiado pelas chinesas, importadas ao Brasil, mas é uma característica que talvez vocês nunca tenham percebido, tá? Eixo frontal, tá? Muito interessante, aquela alteração que eu falei para vocês em relação à amplitude, o que pode mudar aqui a maneira que há o movimento da anilheira e mudando então o perfil de resistência, tá? Então no treino do Criso, esse foi um movimento bem ascendente, ou seja, ele fez com que o movimento ficasse mais pesado ao final da concêntrica e agora ele vai fazer o contrário. Ele vai para um supino reto aqui, galera, numa máquina de cabo, e aqui a gente tem um perfil descendente, ó, parou, porque o ponto mais pesado no movimento é quando há a maior distância entre o eixo e a linha da força, tá? Que é aqui embaixo. E quando ele sobe, opa, aqui fica mais leve, tá? Então ele fez ao contrário. Ele manipulou o ângulo e depois o perfil de resistência. Ele fez um voador, um supino inclinado, um supino reto. Mudou os ângulos e agora ele entra aqui com um perfil inverso complementar, como eu sempre prescrevo nos meus treinos, tá? Aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma distância enorme, né, paralela ao solo, do eixo até a linha de força, e quando a gente volta, opa, a gente tem uma distância muito menor aqui, tá, entre o eixo e essa linha de força, tá? Então a gente consegue perceber que é uma máquina com perfil inverso. Eu quero mostrar uma dica muito legal. Aqui, ó. Você tá vendo que esse cabo ele vem roçando, literalmente roçando na cana do antebraço, que eu falo brincando, e ele não deixa com que ele desencoste, inclusive ele fica aqui forçando, ó, que o cabo fique tocando no antebraço dele. Por que esse desconforto? Porque esse desconforto gera conforto e estabilidade. E essa é uma dica, galera, que está presente, assim como em todos os exercícios, os meus bizus secretos, né? Os bizus que só os meus alunos conseguem perceber. Talvez vocês não tinham percebido que isso aqui gere alguma diferença de estabilidade. Você pensa, porque o Criso é uma massa de músculo, então ele não teria opção. Não, ele teria opção. Ele poderia, eventualmente, se eu não me engano, aqui é manipulável esse braço, né? E ele pode mexer na altura do banco. Ele podia deixar isso aqui diferente, mas ele quer esse ótimo alinhamento entre esse vetor de força que acompanha a linha do cabo e encostando aqui no antebraço. Por quê? Eu vou mais uma vez pegar emprestado um vídeo da minha própria assessoria para vocês verem. Prestem atenção na dica que eu dou. Fala galera, vamos fazer aqui ó, um trabalho de supino no cross angular, tá? Nem todo cross angular é tão bom quanto esse em relação à distância das barras, tá? Então eu espero que vocês tenham um bom cross. Posicione o banco exatamente no centro do cross para que haja uma equidistância entre as polias, tá? E você está em dúvida no posicionamento do banco em relação a essa projeção horizontal, essa distância em relação... Tem que ser colocado de tal maneira levemente inclinado. Ó, olha para onde, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar as duas polias, você não sabe se a distância tá boa ainda, você vai testar aqui, ó. Eu acho que aqui vai ficar com um pouco de amplitude, tá? Mas eu vou fazer o arranque, ó. Fiz o arranque e vou iniciar o movimento. Eu gosto que, ao final do movimento, ele bata no final do curso da polia. Mais uma vez, sempre focando num dead stop, né? Como eu trabalho com muitos atletas com lesão de peitoral, eu sempre tenho que trazer essas dicas para preservar esse atleta e manter ele na alta performance competindo mesmo com o peitoral estirado. Para me dar segurança. Então o que eu vou fazer, ó? Com meus pés, se o chão for liso, eu vou ajeitar um pouquinho para trás e vou testar. Aqui tá bem seguro, ó. Eu tenho um dead stop perfeito numa amplitude segura. Encho o peito de ar para fazer uma polia anatômica e faço um movimento apontando as mãos em direção à visão dos meus olhos. Eu estou olhando reto para frente e eu estou levando aqui as manoplas em direção aos meus olhos. Perceba que o limite está perfeito, ó. Quando eu bato, eu arranco do ponto zero.
para que isso me gere uma grande segurança na execução. Perceba aqui, ó, o meu cotovelo está apontando para as polias. E o cabo, ó, ele vem lateralizando aqui no meu antebraço. Ou seja, o cabo não fica assim, ó. Ele fica bem alinhado, ó, bem alinhado com o meu antebraço. Ele fica em contato com o meu antebraço. E agora, posição, ó, entre o neutra, uma leve diagonal quase pronada. Lembra? Cabo em contato com o meu antebraço, tá? Alinhamento perfeito, cabo em contato fortemente com o meu antebraço. Galera, a hora que você faz esse alinhamento, cara, realmente você não tem dissipação de energia, né? Então você não tem essas forças oscilatórias aqui que podem fazer desvio aqui em relação à articulação do cotovelo e incomodar, gerar instabilidade, necessitando cada vez mais estabilizadores para centrificar a articulação do húmero ali na glenoide, né? Essa centrificação. E você principalmente tem muita estabilidade. Você transforma uma polia que é bem estável em algo como se fosse um trajeto guiado de Smith, tá? Essa é uma dica sensacional, pode parecer bobeira, mas eu aprendi ao longo dos anos, obviamente com a minha prática aí de mais 26 anos de sala de musculação, eu trouxe isso aos meus atletas e hoje eu tenho visto outros atletas fazendo com a experiência deles, óbvio, né? Não pegaram isso de mim, mas eu vejo que toda pessoa que tem experiência acaba indo para o mesmo caminho, inventando, né, ou entendendo o treino da mesma maneira, tá? E a gente tem uma mão da outra e jogar o bíceps em direção ao peito, esmagando um peitoral contra o outro, ó. Esmaguei, voltei. Esmaguei, voltei. Perceba que a ideia, o comando é isso aqui, ó. Bíceps em direção ao peito. Com o tó atrás, posicione uma não. Enche o peito. Aguenta. Aqui eu acho que eu vou dar mais algumas dicas, mas que já não tem relevância para o nosso vídeo, tá? Vamos continuar. Segunda série. Foram 2 séries de trabalho aqui, tá? E agora a gente vem para um desenvolvimento, pegada neutra, plano sagital, ou seja, à frente do corpo e não abduzido, não aqui o clássico desenvolvimento de cotovelos e articulação, rotação externa. Aqui nós temos uma leve rotação externa, mas nesse plano aqui, tá, que é o plano sagital, que é muito mais amigável para o ombro. E é isso que provavelmente o Criso está fazendo, porque ele não tem rotação externa. Quem sabe, quem já viu ele posando, sabe que ele não consegue fazer essa rotação externa, tá? E aí essa é uma máquina M-Churcher da Newtek também, sensacional, cheia de ajustes. Tenho ela ali também em todo o meu, na minha biblioteca de exercícios, tá? Conforto da pegada. Mas que diabo que o Cristo está fazendo aqui? Vocês percebem que ele não completa o movimento? Ué, por que ele não completa o movimento? Por que ele só está fazendo curtinha? Lembra que eu falei que ele estava completando o movimento lá no supino e eu achei curioso? Porque o Criso, galera, ele trabalha muito parecido com um cara que também era um Men's Monster e que tinha mania de fazer tudo muito curtinho. Será que vocês sabem quem que é esse cara? É o nosso famoso Lightweight Baby, Ronnie Coleman, galera. Perceba que o Coleman era famoso por fazer execuções parciais no comprimento longo. Ah, quer dizer que naquela época ele já sabia que ele fazia execuções parciais no comprimento longo e que provavelmente nós temos uma ótima hipertrofia? Com certeza não, galera. Ele só fugia do stick point. Ele não queria aquele ponto de dificuldade para completar o exercício. Ele ficava só masturbando o músculo, para eu não falar outra coisa que os meus alunos conhecem que eu falo, né? Que é o punho, o músculo, tá? Só ali, ó, nheque, nheque, só na cabecinha, tá? Porque é aqui que a gente tem a cerejinha da hipertrofia, né? Então, trabalhando o músculo no comprimento longo, perfil descendente, evitando stick point, tá? E a gente tem uma comparação muito legal, eu gosto muito de ver a execução do Coleman e do monstro do Jay Cutler fazendo diferente e como isso pode ser que tenha repercutido na diferença de tamanho de ambos, né? Mas o Jay sempre foi muito, muito inteligente no seu treinamento. Não que o Coleman não fosse, mas ele era um pouco mais irresponsável nas sobrecargas, né? Tanto que, por questões multifatoriais, porque eu não posso falar que ele se lesionou pelo treino, senão os science-based vão me atacar, né? Mas a verdade é que ele se destruiu treinando igual um maníaco, né? E aí a gente vai ver essa diferença de execução entre ele. Então, enquanto o Jay faz uma repetição, o Coleman faz 2.
tá? Não vou falar sobre a diferença de sobrecarga, por isso é individual, tá? Estou falando aqui realmente a diferença de amplitude de execução. Então nós temos aqui uma execução completa, concêntrica e excêntrica completa, e nós temos o Coleman realmente fazendo parciais. A verdade é essa. E ele sempre fez parciais em supinos e em desenvolvimentos, tá? Brent Warren também fazia, mas o Brent fazia parciais em tudo, tá? Tudo que o Brent faz é metadinha, é tudo meiotinha, tá? Então, enfim, funcionava, né? Cara, isso, se eu não me engano, foi top 2 do Mr. Olympia, né? Se eu não me engano, tá? Então é isso, galera. Legal, né? Trazer um pouco de história para vocês e vocês tentarem identificar o que eu, né, com a minha experiência como treinador, identifico ao ver um vídeo aleatório de treino de um atleta moderno, né? Como que a gente vincula também com a história do fisiculturismo e dos atletas, tá? Aqui a gente está fazendo uma elevação lateral numa máquina, galera. Essa é uma máquina super antiga, né? Se eu não me engano, é da linha Icarian, né? Ela é uma máquina que, se você olhar aqui, tem uma rodana. E essa aqui parou. Aqui. Aqui tá bom. Será que eu consigo um ângulo melhor para mostrar pra você? Aqui eu consigo um ângulo melhor. Tá, aqui tá ótimo. Vamos bater um print aqui de novo. Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisinha bem simples, explicação bobinha, tá? Mas que para alguns talvez seja importante. O que que aconteceu, o que não deu? Vamos de novo. Ok. Então, o que que acontece, galera? Nós temos aqui uma polia, nós temos um eixo, tá? Aqui nós temos um raio. E aqui nós temos o cabo. Tá? Esse cabo ele é ligado aqui no stack de peso e essa polia ela roda ligada aqui na mão, né, nessa alavanca. O que que acontece? Essa distância desse raio é um raio constante, ele não é um raio variável, tá vendo? Tá vendo que é um círculo perfeito? Né? Então, com diâmetros preservados, não é um solenoide, né, que é em formato assim, ou em formato de ovo, né, que você tem em várias máquinas mais modernas, tá, que são de raios variáveis. Essa aqui é um raio constante. O que que significa? Que o perfil de resistência é constante. O peso é o mesmo quando o braço do Cristo está aqui, quando o braço está aqui, quando o braço está aqui, quando o braço está aqui. O peso é o mesmo. Eu vou falar de peso, tá? O peso sempre é o mesmo, mas o torque, né, que ele tem que exercer pela força que ele recebe, tá? Ela é constante. Então o torque dele tem que ser constante porque a força que ele recebe dessa força peso, né, que do stack de bateria que vem por essa polia é a mesma. Então é uma máquina antiga, tá? Que a gente tem essa diferença das novas que tem já um perfil de resistência variável, ou seja, mais leve em alguns pontos, mais pesado em outros, tá? Vamos continuar vendo. Eu acho que aqui ele fez 3 séries, se eu não me engano. Mas em nenhum momento eu vejo ele indo na falha. Eles cortam o vídeo antes. Ó, ele não falha, ó, ele só para. Ó, não tem desaceleração do movimento, não tem nada. Ele só para. É tipo, parei. Cansei, foda-se. Não quero mais. Né? Foda-se, tem mais 2 séries. Brincadeiras à parte, o Criso tá aqui um dia, tá? 2 dias. 2 day outs aqui do New York, tá? Eu lembro que o Rafa foi no mesmo dia, se eu não me engano, ele foi no mesmo dia lá ser avaliado pelo Steve, tá? Aqui ele tá fazendo um voador inverso, tá? Esse é o único exercício que não consta na minha prescrição genérica de treinos de push, de empurrar. Porque a gente começou com um voador, lembra? Voador. Depois a gente fez um supino inclinado, perfil ascendente. Depois a gente fez um supino reto, perfil descendente. Depois a gente fez um desenvolvimento. Aquela máquina lá é descendente também, tá? Dá pra dar, aquela Newtek ela dá para mudar o perfil, mas eu acho que ele estava fazendo descendente. Depois ele fez uma elevação lateral, máquina, perfil constante, tá? E agora ele fez um voador inverso, né? Foge um pouquinho da montagem tradicional dos treinos de push, porque o voador inverso trabalha a parte de trás das costas, né? Então trabalha costas. Geralmente é nos treinos de puxar, tá? Que são os treinos de pull, tá? Então aqui realmente ele mudou um pouquinho a montagem. O único exercício que foge das montagens que eu faço com os meus atletas profissionais, amadores e entusiastas em geral, tá? Então aqui ele vai fazer mais 2 séries. E aí, galera, ele vai finalizar com um row push down, né? Um tríceps corda, extensão de cotovelo, bem chinela, bem zoeira, tá? Bem tipo, tô nem aí. Não sei se é porque ele tá cansado, se tá buscando um pump ou se ele treina assim. A gente sabe que quando você tá com o turbo ligado, né? Vamos dizer assim, né? Você tá num ambiente anabólico
farmacológico, né, de outra categoria, os treinos, qualquer coisa funciona, né? Isso que é legal da musculação, né? A hipertrofia, ela é muito democrática, qualquer coisa funciona. Olha o Steve passando lá atrás, lá. O árbitro do Pittsburgh, né? E aqui o dono dessa academia. E o organizador do New York. Então, galera, ele tá fazendo bem chinelo, não chega na falha, não chega a desacelerar, né? Ele tá morrendo aqui pelo cansaço mesmo, dá pra ver que tipo, tá ardendo, ele para, né? Eu volto a dizer, não sei se é porque ele tá finalizando pro campeonato, mas ele vai fazer 3 séries aqui, tá? E aí acabou o treino, ele vai ser avaliado aqui pelo Steve. E aí a gente vai falar que resultado tá dando, né? O tamanho. Ó como ele aqui, ele tá na melhor rotação externa de ombro de toda a carreira dele, ele melhorou demais, tá? Mas mesmo assim ele não conseguiria fazer o desenvolvimento, né? Ele não conseguiria fazer o desenvolvimento se ele tivesse essa obrigatoriedade, né, de fazer o desenvolvimento, ele não conseguiria, tá? E aí, galera, eu quero mostrar para vocês como é legal essa questão de montagem de treino, tá? Eu vou mostrar para vocês o treino do meu atleta, o Dre Pereira, tá? O Dre Pereira é um atleta 212 Pro, tá? Por sinal, essa foi uma das maiores evoluções da minha carreira como treinador, tá aqui eu com ele no top 3 no último Mr. Olympia 2025, tá? Essa postagem é minha. Então ele confrontando aqui com o Fabrício, com o Felipe, com o Formiga, né? Então olha o nível desse físico aqui, olha o tamanho dessa cintura, olha o tamanho desse peitoral. E eu vou dizer para vocês que o treino dele é exatamente na mesma estrutura, respeitando os maquinários e o volume, na mesma estrutura. Olha que linda essa foto, tá? Respeitando a estrutura que eu mostrei para vocês. Aqui é a evolução do Dre, cara. Uma das evoluções mais legais da minha carreira, aqui quando a gente começou, em 2024. E aí a gente veio evoluindo. Olha essa mutação, tá? Isso aqui sim, tá? São 5 meses entre essa foto e essa. Olha isso aqui. Olha isso aqui, tá? É uma monstruosidade. E aí a gente competiu aqui no top 4 no Moscow Contest Belo Horizonte. Aí nós entramos de novo numa construção, pegamos um top 3 no Moscow Contest, perdão, no Mr. Olympia Brasil, tá? E aí nós fizemos um trabalho aqui de um ano até novamente, né? Toda essa evolução. Olha aqui o trabalho de evolução. Olha o tamanho desse peitoral. Eu vou mostrar para vocês um dos treinos, tá? Vou mostrar, na verdade, o treino atual do Dre, preparação agora para um campeonato na Argentina, tá? E vocês vão entender aqui como a montagem ela é muito parecida, né, quando a gente trabalha aí no sistema de push-pull legs, tá? Então, começando com o voador, exatamente igual o Cris, 2 sistemas de press, um supino inclinado halter, que aqui vai ser um perfil descendente, e um supino reto articulado, que aqui vai ser ascendente. Percebe que eu só inverti. O Criso trabalhou com um supino inclinado, ascendente, e um supino reto descendente. Eu fiz ao contrário. Um supino inclinado, descendente, e um supino reto ascendente, tá? E o articulado. Um desenvolvimento máquina Newtek, exatamente a mesma máquina que o Criso fez, da Newtek. Uma elevação lateral máquina, exatamente a mesma máquina, só que não é da Icarian, é da Newtek. E um tríceps polia uni sobre o ombro, porque o Dre não precisa mais de braço. O braço dele é realmente gigantesco, tá? Aqui vocês podem ver que o braço dele é muito grande. Então a gente só controla o tamanho do braço dele, tá? Para que não engula o resto do físico, tá? E aí a gente tem essa montagem aqui que lembra muito o trabalho ali que o Criso fez. É um treino que vocês já viram o Rafa Brandão fazendo na mesma estrutura, né? E outros atletas meus bodybuilder pesado. E óbvio que a gente vai mudando as máquinas e o que importa mesmo é essa aqui, ó, né? O volume de séries que a gente vem fazendo a construção desses volumes de treino, né? Que quando a gente vem aqui, esse aqui é o meu sistema de controle de volume, tá? Então, o treino é igual. O treino é os mesmos exercícios. É mesmo, só que olha o nível de controle de volume que eu tenho aqui. Tá? Então o volume aqui é tudo, ó. Aqui é pré-contest, aqui é off, é ajuste. Então, galera, olha isso aqui, ó. Todo um controle de volume de treinamento para a gente saber. Olha os volumes de dorsal, indo de 13 séries até 26, até 28, tá? Então é um controle muito fino aqui na minha assessoria. E se você quiser, né, saber como entrar aqui no meu time, você vai vir aqui no meu Instagram, né? Aqui, ó, perfil do Léo, Leonardo Grancou. Vai conhecer aqui um pouco dos meus atletas. Tá aqui o Dre, tá aqui o Rafa Brandão, tá aqui o Felipe Marins, tá aqui o Eric, tá aqui meus atletas naturais, campeões naturais, profissionais naturais, treinos femininos, tá? Tudo, cara. Hoje a gente trabalha aí com qualquer pessoa que queira evoluir no treinamento, seja atleta amador, profissional ou entusiasta, vai vir no link da minha bio, contatos e cursos. Aqui você vai ter acesso à minha assessoria individual, aqui você vai ter acesso ao meu Training Lab, que é o meu grupo gratuito do Telegram,
o Open Code, que é meu grupo privado, e os cursos da Hotmart, tá? Então nós temos aqui vários cursos da Hotmart. Hoje o assunto é peito, então eu sugiro a você que adquira o Chest Lab, tá? Vou mostrar para você um pouquinho do Chest Lab, mas todos os cursos aqui são sensacionais, com um custo muito bom. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no Chest Lab. Galera, olha só o que você vai encontrar no Chess Lab, tá? Para aquele valor ali que era bem legal, tá? Vamos dar uma olhadinha que tá aqui. Chess Lab 12 de 129 à vista, tá? Você vai levar aqui, ó, galera, 3 treinos periodizados no meu sistema de treino, como eu mostrei para vocês, todo montado, todo programado, tá? Em e-books, várias videoaulas, tá? Sobre progressão e encontrar as cargas, todas aulas teóricas de como e por que usar a Super Band, como fazer a escolha dos melhores exercícios, por que fazer a escolha dos melhores exercícios, interpretando as questões de automassagem, liberações, como melhorar a mobilidade do peitoral e todos os exercícios que eu trabalho nas planilhas de treino estão aqui explicadas em academia com os meus atletas profissionais em 1080 ou 4K, qualidade incrível, todos os exercícios aqui, ó, cara, uma biblioteca de exercício, tá? Isso especificamente dos treinos que eles vão estar aqui, ó, nesse e-book. Esse é um dos e-books, tá? Você vai receber 2 e-books, uma da minha metodologia e outro dos treinos, né? Olha que lindinhos os e-books, sempre todos bem feitos, tudo que é feito por mim, eu fiz isso aqui, eu fiz pessoalmente cada página desse e-book, tá? Vou mostrar aqui para vocês o calendário geral, um calendário de 12 semanas, 10, 14 semanas de treinamento, todo periodizado para trazer o teu peitoral no máximo. E aqui vou mostrar aqui, como eu falei para vocês, ó, um dos treinos, ó, sempre na minha pegadinha ali, no que funciona. Voador, supino reto máquina, supino inclinado Smith, desenvolvimento halteres, elevação lateral e tríceps corda. Básico, só que aqui volumes um pouco mais altos por causa da programação que eu desenhei. Mas, cara, isso aqui é o treino do Cris. Isso aqui é o treino do Drey, é o treino do Rafa Brandão, é o treino do Kione. Isso aqui é o treino dos maiores atletas que sabem ou estão trabalhando com pessoas que sabem fazer o treinamento acontecer, tá, galera? Então, quis mostrar aqui para vocês que quando eu olho esse treino aqui do Criso, eu vejo muita logicidade no que ele está fazendo, eu consigo entender a ordem dos exercícios. E se você também quer entender como fazer a ordem dos exercícios, eu sugiro que você entre na minha assessoria ou que você compre algum dos meus cursos que você logo vai conseguir abrir a sua cabeça, seja como atleta, seja como entusiasta, seja como um profissional de educação física ou coach, tá? E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like, um comentário, segue o canal, que isso vai me incentivar a continuar produzindo muitos conteúdos para vocês. Valeu!